Nesta manhã, nós falaremos, mercê de Deus, sobre o despojamento do império parasita. O despojamento do império parasita. Êxodo 14, de 15 a 31, assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés, estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior, nós vimos que por decreto do Senhor, depois de ter libertado os filhos de Israel, ou liberado os filhos de Israel, Faraó endureceu novamente seu coração, voltou atrás na sua decisão, armou seu exército com força máxima e perseguiu os israelitas. Vimos isto no capítulo 14, versos 5, 6 e 9. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Verso 9, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó,
e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Então, nós vimos que entre o mar e o exército egípcio, depois de ter sido desviado da sua rota normal, da rota normal para Canaã, sob a direção de Deus, Israel se viu encurralado. Analisando esse episódio, como que contemplando no espelho nosso rosto natural, aprendemos que quando nós ficamos encurralados, nós nos esquecemos do que Deus já fez. Nós nos esquecemos das suas promessas, dos seus feitos passados e até das evidências da sua proteção, das evidências presentes da sua proteção. Duvidamos do bom propósito do Senhor para conosco. Assim, o nosso coração é provado e descobrimos o nosso próprio fracasso. Através do exemplo de Israel, meus irmãos, nós vimos que a condição de encurralados, ela quebra e trata o nosso orgulho. Mas esta condição também trata a nossa incredulidade. Pois, como eu ressaltei na mensagem anterior, além de nos provar e de nos ensinar acerca de nós mesmos, o beco sem saída, para o qual o Senhor nos leva, dá-nos também a oportunidade de experimentar o livramento do Senhor e contemplar nesse livramento o seu poder e a sua glória. É dessa segunda perspectiva, meus irmãos, do poder, da glória do Senhor demonstrada no despojamento do império parasita, que eu quero hoje propor que nós observemos mais uma vez este episódio, agora concentrando-nos nos feitos e palavras do Senhor, pelos quais ele se revela como um homem de guerra. É assim que Moisés o chama, no capítulo 15, verso 3, no seu cântico de celebração. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Essa é uma expressão que a gente chama de antropomórfica, para descrever o Senhor como um Deus guerreiro. Nós já vimos, meus irmãos, que o cenário aqui é de uma guerra com dois exércitos, não é? Como disse o reverendo Mauro Meister em uma das suas exposições neste livro, é a guerra das sementes. Os egípcios, naquele momento, representam a semente da serpente, e o povo de Israel é a santa semente, a semente da mulher. Nós vimos que em vários trechos, vários termos são usados que descrevem Israel como um exército. No capítulo 12, versos 41 e 51, a palavra, aliás, há duas palavras hebraicas aqui exatamente para exército, e essa do capítulo 12, 41 e 51 é a mesma que compõe a expressão o Senhor dos exércitos. Também no capítulo 13, verso 18, nós temos a palavra arregimentados. O povo de Israel partiu arregimentado. Então eles são chamados de exército do Senhor, hostes do Senhor, e eles marcham arregimentados, e vimos que esse termo significa armados, embora eles não fossem exatamente soldados. Mas qual é a sua armadura? É a armadura de Deus, que nós também conhecemos. E no capítulo 14, verso 19, nós vimos que o autor menciona o campo de Israel, ou o acampamento de Israel, e que também é traduzido por exército de Israel, dando a ideia de um exército acampado no momento de guerra. Então, tudo isso nos mostra que Israel também é um exército. Fica claro para nós que os egípcios são um exército. Eles têm 600 carros. Ao que parece, cada carro desse de guerra, ele cabia 3 guerreiros, na verdade. Eram geralmente 3 guerreiros que vinham nesses carros, só dos 600 carros. Então, por aí você tem uma ideia, além de outros carros do Egito. Vejam, se nós nos guiarmos, meus irmãos, pelo que vemos e não por fé, nós diremos que de um lado nós temos Israel, um exército fake, porque não passava de um grupo de pastores desarmados, ou no mínimo sem nenhuma experiência de guerra, conduzindo mulheres, crianças e seus rebanhos. Do outro lado, nós temos o mais poderoso exército de então, daquela época, do império que dominava grande parte do mundo da época, armado, como se diz, até os dentes,
no encalço dos israelitas. Faraó usou força total, como nós vimos no capítulo 14, versos 6 a 9. E devemos acrescentar que ao longo da rota usual até Canaã, da qual Israel se desviou, havia mais de 20, segundo o egiptólogo Gardner, havia mais de 20 fortificações egípcias no caminho para Canaã. Eles não passaram por ali, mas essas fortificações ficavam num ponto estratégico. Essa era uma guerra desigual. Um exército bem armado, com tecnologia de ponta, de guerra, e um grupo de pastores, com suas mulheres e crianças, com seus rebanhos. Mas não nos enganemos, pois o que contemplamos no desenrolar da narrativa é que o fator desigual não é o que os olhos inicialmente veem, mas o que o Senhor revela em suas palavras e em seus poderosos feitos nesse texto. O que fazia, na verdade, toda a diferença, meus irmãos, nessa batalha desigual, e podemos concordar com esse termo, é que, na verdade, está declarado no capítulo 13, 21 e 22, 14 e 14, que essa guerra, na verdade, é desigual, porque Javé está com Israel. Observe o capítulo 13, versos 21 e 22, está escrito: o Senhor, quem é o comandante, quem é o general que marcha à frente do seu povo? O Senhor ia adiante deles, é o mesmo anjo de Deus, anjo do Senhor, é o próprio Senhor. Durante o dia, o Senhor ia numa coluna de nuvem. Durante a noite, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo. É o Senhor que se apresenta nessa teofania. O Senhor, numa teofania, ia adiante deles como general, para os alumiar à noite, a fim de que caminhassem de dia e de noite, como um exército que não tem dia nem noite, tem que caminhar. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de noite de fogo durante a noite. No capítulo 14, verso 14, Moisés diz ao povo aflito: o Senhor, Javé, é que pelejará por vós. É Javé que vai guerrear por vocês. Vocês vão só ficar quietos, firmes, cumprir o que o Senhor ordena, atender ao comando do Senhor, e vocês vão só ver quem vai guerrear é o Senhor. Haverá outras ocasiões, meus irmãos, futuras, em que Israel será armado para ser o braço do Senhor contra as nações de Canaã. Mas naquele momento, eles precisavam aprender que a guerra é do Senhor, que a vitória é do Senhor, para que mesmo quando mais tarde eles tivessem espadas nas mãos, eles entendessem que não seria pela sua força. E, meus irmãos, nós temos então Deus agindo como um guerreiro e despojando esse império parasita, esse império das trevas representado por Faraó. O império parasita será despojado diante dos nossos olhos. E eu quero que você note, à medida que nós vamos expondo, o que o Senhor faz aqui é exatamente agir como um guerreiro. Ele fala e age estrategicamente. Nós temos estratégias de guerra descritas aqui de maneira gráfica. E é isto que eu quero mostrar. Como é que o Senhor despoja o império parasita? Como acontece esse despojamento? Então, em primeiro lugar, o Senhor estrategicamente guia o seu exército, o exército de Israel. O Senhor estrategicamente, esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, guia o seu exército. Capítulo 13, 21 e 22. Primeiro, fica claro que ele guia o seu exército, porque ele ia adiante deles numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. Mas observe nos versos 17 e 18, como o Senhor os guia estrategicamente, porque ele os guia não pelo caminho usual. Bom, um estrategista de guerra, ele não vai pelo caminho que o inimigo pode prever, ele procura outros caminhos. E ele os guia por um caminho que os impede primeiramente de recuar. É estratégico porque os impede de recuar. Versos 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo,
Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, apesar de mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel. Veja, armados, a palavra aqui é praticamente figurada, subiram os filhos de Israel do Egito. No Mar Vermelho, lá na ponta, ele tem duas pontinhas, como se fossem dois chifrinhos. O Golfo de Suez, à esquerda, de quem olha o mapa, e o Golfo de Áqaba, à direita, de quem olha o mapa. Nós não sabemos exatamente a que altura, se foi num desses braços, provavelmente, num desses braços, mais provavelmente, o Golfo de Suez, que é o Golfo mais à esquerda, que eles voltaram. Esta é uma das teorias, porque o texto é muito antigo e ninguém consegue precisar o local, apenas a região maior. De qualquer maneira, esse braço era suficientemente extenso para que eles pudessem passar ali entre 17 e 50 quilômetros, na verdade, seria isso daí, e eles vão passar por esse lugar, mas Deus o faz, em vez de subir pela rota do Egito, eles retrocedem e ficam na cabeça ali do mar, de frente para o mar. Veja, é um exército acampado de frente para a praia, mas eles não estão indo à praia, não estão indo passear, não é? Eles ficam ali encurralados, e de repente eles veem os egípcios. Mas veja, o Senhor os guia estrategicamente também, mas ele anuncia a sua estratégia de guerra. Observe o capítulo 14, versos 1 a 4, porque ele os guia ali. Primeiro, para que eles não recuassem ao ver a guerra, porque ao passar pelas fortificações egípcias, por Migdol, que é uma palavra que significa fortaleza ou torre, aquelas torres que eram usadas como fortaleza, fortalezas filisteias ali, ele os guia para isso, mas ele também anuncia sua estratégia de guerra. O alvo de Deus também é criar, além de evitar que Israel recuasse, era criar uma emboscada para atrair os egípcios para junto do mar. Ele usa o exército como isca. Observe capítulo 14, versos 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, é o general, é o estrategista, que retrocedam e se acampem de fronte a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acamparei junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Eu me lembro que há uma outra guerra posterior, eu não lembro agora qual é o exército, mas há uma outra narrativa em que o exército ele foge, finge que está fugindo, e o exército persegue, e tem um outro pelotão de emboscada para desbaratar e para derrotar aquele exército. É o que o Senhor está fazendo, uma estratégia de guerra. Eles vão achar que vocês estão desorientados. Eu quero atraí-los mesmo, porque eu vou enfrentá-los. Este é o nosso general. Então, ele os guia por um caminho que os impede de recuar, ele lhes anuncia sua estratégia de guerra, criar uma emboscada, ele apresenta o seu propósito como general. Ele diz, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou Javé. E assim eles o fizeram. Agora os israelitas estão agindo pela fé. Eles vão ali agindo pela fé. E por fim, esse general os encoraja a ficar firmes, a não recuar e contemplar a sua salvação. No capítulo 14, versos 13 a 15, quando eles veem os egípcios se aproximando, o mar diante deles, e agora encurralados, eles dizem, não tem sepulcro no Egito não, e há uma ironia aqui, porque uma coisa que os egípcios eram especialistas eram em sepulcros. O que são as pirâmides? São grandes sepulturas, na verdade, para os faraós, certo? Então eles construíram algumas dessas sepulturas gigantes. Ô Moisés, não tem sepultura no Egito, né? E o que o Senhor faz? O Senhor os encoraja, como um general que faz aquela preleção antes da batalha.
ele diz: aquietai-vos. A palavra aqui significa sede firmes, resistir, não recuai. E o verbo hebraico está no grau que a gente chama de intensivo. A ideia é: finquem os pés aí e não saiam daí. Só olhem, contemplem o livramento que o Senhor vai dar. O Senhor vai, esses egípcios vocês nunca mais vão ver de novo. O Senhor vai pelejar por vocês. E vocês vão ficar quietos, calados, em silêncio, vendo o que o Senhor vai fazer. Então, veja, primeiro, o Senhor estrategicamente guia o seu exército. Agora, em segundo lugar, o Senhor estrategicamente dá voz de comando aos seus exércitos. Não sei se você notou, mas eu mudei do singular para o plural. Porque ele é o Senhor dos exércitos. E agora ele vai comandar mais de um exército. Nós vamos ver isto. Primeiramente, ele ordena ao exército de Israel que marche e a Moisés que erga o bordão na direção do mar. Versos 15 e 16 do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Possivelmente Moisés estava levando o clamor dos filhos de Israel como o mediador. Por que você clama a mim? Mande o exército marchar. Marchar para onde, Senhor? Para cima do mar. Você pensou na loucura? Um general diz assim: marcha nessa direção. Não tem caminho, é o mar, são águas. Manda ao povo de Israel que marche agora. Estende o teu bordão, aquele bordão com que tu fizeste os sinais. Aquele bordão que representa o meu pastoreio, o meu poder, o meu reinado, o meu senhorio. Estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, e eu vou endurecer o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. E pela segunda vez ele diz: e eu vou cumprir o meu propósito nessa guerra, eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos. Veja, Deus é glorificado no seu juízo, anote isso aí. Deus é glorificado no seu juízo, na sua ira. A sua ira é uma das suas perfeições. A sua ira derramada contra os seus inimigos traz glória para o seu nome. Eu vou ser glorificado. Então, o Senhor estrategicamente dá voz de comando. Primeiro comando: manda o povo marchar e estende a tua mão, estende o bordão para o mar, para que ele seja dividido. Segundo, o Senhor ordena, ou o próprio Senhor, o seu anjo se posiciona estrategicamente na retaguarda entre Israel e os egípcios. O Senhor protege a retaguarda do seu exército. Olha o que ele faz aí, versículos 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, que ele havia falado no capítulo 13, 21. O que ele fez? Se retirou e passou para trás deles. Tudo estrategicamente, irmãos. Esse homem de guerra, ele se posiciona agora. Olha, vocês vão marchar, vocês vão virar de costas para os egípcios. Esse é o ponto. Israel ia se virar de costas para o exército que vinha contra ele, bem armado. Mas o Senhor, quando eles começam a marchar pela fé, lá em Hebreus 11 diz que foi pela fé que eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles obedecem, ainda que estivessem aflitos, ansiosos, angustiados, mas eles obedecem, mas o anjo de Deus passa para trás deles. Observe, nas duas colunas, se retirou e passar para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. O que você vai ver aqui, na verdade, é o seguinte: a coluna de fogo, olha a estratégia, vem para a retaguarda. E depois a coluna de nuvem vem para trás da coluna de fogo. Então a coluna de nuvem, ela cobre toda a luminosidade da coluna de fogo para os egípcios. E a coluna de fogo ilumina o caminho para a direção do mar, para o povo de Israel. E é isso que diz o verso 20. E o anjo de Deus ia entre o campo, o acampamento dos egípcios,
e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. O povo de Israel partiu armado. Qual é a sua armadura? A armadura de Deus. Aleluia. A armadura de Deus os está protegendo. O anjo do Senhor faz isto. E em terceiro lugar, dentro desse segundo ponto, o Senhor dá voz de comando a outro exército, a sua criação. Ele é o Senhor dos exércitos. E ele ordena a sua criação, versos 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Eu gostaria de fazer uma observação, nós não temos tempo para abrir lá e conferir, mas as palavras, os termos usados aqui nos remetem a Gênesis, tanto na criação como no dilúvio. Quando lá em Gênesis capítulo 1, quando o Senhor separa as águas, uma das palavras usadas aqui é usada ali também, para esse ato de Deus separar as águas no meio do firmamento, no verso 9 do capítulo 1. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Essa expressão porção seca é a mesma do verso 22. Eles atravessaram, entraram pelo mar em seco. Mas há duas palavras para terra seca, no verso 21 e do verso 22, e essas duas são utilizadas em Gênesis 7 e Gênesis 8, para descrever as águas do dilúvio, divididas pelo Senhor. Quando se diz que as comportas do céu se abriram, a palavra ali é, elas se fenderam, se dividiram, é a mesma expressão que está sendo usada aqui. O Deus que agiu na criação, o Deus que agiu no dilúvio, agora de novo comanda a sua criação para agir em favor do seu povo. Deus Criador, nós acabamos de cantar. Senhor da criação, grande Deus. Ele está comandando os seus exércitos, a sua criação, o seu mar, o seu vento. E ele transforma aquele que dividiu as águas de cima e as águas de baixo e fez aparecer a porção seca. Agora faz isso de novo, como que em miniatura, ele faz aparecer a porção seca. E eles passam a pé enxuto. Terceiro lugar, o Senhor despoja, humilha e destrói o império parasita, versos 20 a 28. Então o Senhor estrategicamente guia o seu exército, criando uma emboscada, impedindo-os de recuar. O Senhor estrategicamente dá voz de comando aos seus exércitos, ordena a Israel, ordena a Moisés, o mediador, e ordena ao vento e ao mar. E agora, armando a emboscada, o Senhor enfrenta sozinho o exército parasita. Alguns termos que eu quero chamar a sua atenção, observe, verso 20. Primeiramente, ele cria uma separação entre o seu povo e os egípcios. E Moisés estende a mão sobre o mar, e as águas são divididas, os filhos de Israel passam. E nos versos 23 diz que os egípcios então os perseguem. Eles não têm problema com eventos estranhos, sobrenaturais. Eles creem nas divindades. Na verdade, para eles, o mar era uma divindade. Então, eles simplesmente vão atrás dos exércitos de Israel, todos os cavalos, seus cavalarianos, e foram até o meio do mar. E na vigília da manhã, de novo um ato estratégico. Já a parte mais ou menos entre 2 e 6 da manhã, que é um trecho muito estratégico para se atacar, na verdade. Porque é o trecho que você tem mais dificuldade de estar desperto. Mesmo que esteja em movimento, a mente não está tão desperta. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de nuvem e de fogo, é o Senhor que está lá, irmãos, é uma teofania. Ele viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios.
na hora mais escura da noite, a hora tradicional nos ataques das guerras, o Senhor alvorotou, a palavra aqui significa que ele dispersou, pôs em fuga, criou confusão, às vezes até terror. Essa palavra é muito usada depois quando o Senhor diz: o Senhor vai criar confusão nos teus inimigos, Ele vai criar o terror nos teus inimigos. Veio o terror de Deus contra os inimigos de Israel. Eles começaram a entrar em confusão, eles ficavam aterrorizados, era só trevas, escuridão, e eles começaram então a ser dispersados, postos em fuga. Mas o Senhor não fez mais. Eles começam a pensar em fugir, mas diz o verso 25 que o Senhor emperrou as rodas. É esse guerreiro com seu braço, está emperrando as rodas dos carros e os fez andar dificultosamente. Essa palavra pode significar também que Deus arrancou a roda dos carros. É isso que está acontecendo aqui. Eles começam a fugir e a roda dos carros começa a pular e a arrancar, e os carros começam então a emperrar, eles não conseguem. E o que eles dizem, queridos? Veja, observe de novo o capítulo 14, verso 14. O Senhor pelejará, Javé pelejará, aquele que diz: eu serei, eu sou, pelejará por vós. Agora veja o que os egípcios, eles saberão que eu sou o Senhor. Verso 25. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. A mesma coisa que o Senhor disse. É Javé. Eles são egípcios, eles conhecem divindades. E esse estranho Deus já tinha derramado pragas sobre eles. E agora ele diz: vamos fugir, que Javé está lutando por eles. Ah, mas eles não podem fugir. Deus diz para Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus cavalos, sobre os seus cavalarianos. E diz que Moisés estendeu. Deus dá então o segundo comando: agora você estende a mão. E ele estendeu a mão sobre o mar. É interessante que não é mais o bordão. Não cita o bordão aí. Moisés, estende só a mão, que o poder não está no bordão, não está na mão, está em mim. Estende a mão sobre o mar. E diz que ele estendeu a mão, e Deus ordenou ao seu exército. E o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro. Então a ideia é que eles estão voltando pelo mesmo caminho. As águas estão abertas, mas elas começam a se fechar ao encontro deles, ou de encontro a eles. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Essa palavra derribou no hebraico é sacudir, é a mesma palavra usada para o ato de sacudir a bainha de uma veste para tirar poeira. Eles não são nada. O Senhor os sacudiu por meio do mar. E o Senhor assim manifesta a sua glória e diz que, voltando-se as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas, pela segunda vez eles dizem, eram quais muros, as águas os protegiam à direita e à esquerda, porque o exército do Senhor está guardando os lados, os flancos também. Quais muros à direita e à esquerda. E assim, conclui o narrador, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. O que foi que o Senhor falou no verso 13? Aquietai-vos e vede. O Senhor sempre dá poder para fazer aquilo que Ele ordena. Aquietem-se e vejam. O que diz o verso 31? E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia. Confiou, creu no Senhor, era a palavra para fé. O povo creu no Senhor e creu naquele que Ele enviou, no seu mediador. O Senhor manifestou a sua glória no juízo e na salvação. Aquietai-vos e vede o livramento, a palavra Yeshuat, que é a palavra
ligada à salvação, né, de onde vem a palavra Yeshua, ou Yehoshua. Aquietem-se e vejam a minha salvação. Assim foi despojado o império parasita. Meus irmãos, há muitos que tentam desacreditar essa história. A palavra, a expressão hebraica para o mar é o mar de Suf. E alguns argumentam que Suf significa junco, e o mar de juncos. Então, eles dizem, não foi bem no mar, foi num pântano que fica bem acima da pontinha do Mar Vermelho, e que eles passaram dificultosamente e emperrou porque era pantanoso, lamacento. Só que a palavra Suf também é traduzida na Bíblia em algumas passagens por algas. É um mar de algas. Então, não adianta. E uma vez eu ouvi que um pregador dizia que foi assim uma coisa muito rasa que eles passaram, né? Uma espécie de lago ou de pântano. E um crente falou lá do auditório, aleluia! Como Deus é poderoso, porque Ele conseguiu afogar todo um exército numa laminha. Deus é poderoso. Não tem explicação, queridos. Foi sobrenatural, foi prodígio. E nós devemos crer como a narrativa nos diz. Assim o Senhor despojou o império parasita. E, meus irmãos, é por isso que Moisés entoa um cântico ao Senhor. É por isso que Moisés, com alegria, diz, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E, meus irmãos, quando diz que o Senhor sacudiu os egípcios, jogou-os no mar, ele descreve mais ou menos uma cena semelhante ao da praga dos gafanhotos. É muito interessante que há algo em comum, paralelo, no capítulo 10. Observe que quando Faraó pede que Moisés interceda, pede até perdão, diz a Bíblia que Moisés então orou ao Senhor, e no versículo 19 do capítulo 10, então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou onde? No Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Você percebe a fraseologia? Olhe lá de novo, capítulo 14. O Senhor derrubou os egípcios e diz, nem ainda um deles ficou. Tanto faz se é uma nuvem de gafanhotos ou se é o exército mais poderoso. Para ele tudo é gafanhoto. É o que ele está fazendo. A mesma coisa. Com a mesma facilidade que ele levantou os gafanhotos e jogou, e nenhum deles ficou. Ele fez isso com os egípcios. É por isso que Moisés, prosseguindo no louvor, no verso 2 diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Javé é o seu nome, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho, os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ou seja, a tua direita, que é a que brandia a espada, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derriba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor e os consome como restolho, com o resfolgar das tuas narinas, representado aqui no vento. Amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará dele. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com os teus ventos, com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Esse é o nosso Deus. Eu quero concluir, irmãos. O despojamento do império parasita, meus irmãos, nesta passagem, é sem dúvida uma antecipação profética e tipológica
do despojamento dos principados e potestades que dominam os reinos deste mundo tenebroso, pelo mesmo Senhor. E esse despojamento foi o mais glorioso dos atos de guerra do Senhor. Esse último despojamento é superior em glória, força e abrangência. Primeiro, porque foi uma vitória humilhante sobre forças sobre-humanas e não apenas sobre um exército. Segundo, porque o Senhor fez isto numa condição de fraqueza e humilhação. Aqui o Senhor está agindo com seu poder, com seu braço, com os ventos, mas na pessoa do Filho, ele se encarnou. E como ele despojou, meus irmãos, os principados e potestades, ele os despojou na cruz, como diz Colossenses 2,15. A vitória conquistada aguarda a consumação, mas ele, em sua fraqueza, como simples homem, ele despojou aquele que inspirava o império parasita para sempre. E essa vitória conquistada por Cristo nosso Senhor, o mesmo anjo que estava ali sacudindo o exército dos egípcios, ela aguarda a consumação, meus irmãos. Quando em sua segunda vinda, a Bíblia diz que o Senhor Jesus matará o iníquo com o sopro da sua boca. Vento, o resfolgar das narinas, agora o sopro da sua boca, ele matará o iníquo, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, verso 8. E neste mesmo dia a Escritura diz que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, como está escrito em Romanos 16, 20. Meus irmãos, tendo tais promessas, nós não devemos temer quando nós ficamos encurralados. É só aos nossos olhos que nós estamos encurralados. Quando nós nos achamos aos nossos olhos numa guerra desigual, temos que lembrar que o Deus que afogou os egípcios no mar é o mesmo que nos diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, em João 16:33. O Deus que emperrou os carros de Israel, dos egípcios, é o mesmo que diz: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28, 20. E até a vitória final, igreja. Deus permitirá algumas vezes que sejamos encurralados. É necessário para o nosso crescimento. Ele nos levará para situações extremas, mas apenas para nos mostrar, primeiro, o quanto somos fracos e miseráveis sem Ele. Mas ao mesmo tempo, nesta mesma situação, Ele nos ordena ficar firmes e confiar, marchando na direção que Ele nos ordena, mesmo que não pareça fazer sentido, na certeza de que todo obstáculo recuará diante daquele que confia no Senhor. E na certeza, crente, que nós sempre, cada mar que você vai atravessar, se você é do Senhor, você sempre chegará do outro lado, respirando o ar fresco da graça de Deus. E acima de tudo, precisamos reconhecer, portanto, que as situações em que ficamos encurralados, elas são designadas por Deus, para que o conheçamos melhor, para manifestar a sua glória e para que confiemos nele e no seu Cristo. Tu és bem-vindo aqui.